tema de hoje, divórcio e novo casamento. Nós vamos falar sobre estes dois aspectos da vida, muito comum na nossa sociedade, porém, nós vamos ver biblicamente as permissões de Deus para um divórcio e para um novo casamento. Então, o que nos interessa não é o que o mundo diz, mas aquilo que Deus diz através da sua palavra. E eu quero começar com Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Não vou entrar no aspecto da submissão, porque já estudamos aqui, quando falamos aos homens, que a mulher, para ser submissa ao seu marido, com amor, espontaneidade, voluntariamente, ela precisa entender e ter esse seu marido submisso totalmente a Jesus Cristo, tá bem? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Próximo, por favor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher. Esse marido que ama e demonstra, a mulher não tem nenhum problema de se sujeitar, de se submeter. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, foi o que Cristo fez com a igreja, com sua noiva, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Assim os homens têm que apresentar suas esposas gloriosas, sem mácula, sem ruga, mulheres santas, mulheres salvas, mulheres puras, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus eterno e todo-poderoso, aqui estamos na dependência do Teu Espírito Santo, para que não seja eu, mas seja o Senhor a falar à igreja, às famílias, aqueles que estão pela internet, especialmente, Jesus. Ó Deus, nós queremos aprender mais sobre casamento, sobre relacionamento, até, Senhor, aprender sobre as causas dos divórcios, as consequências dos divórcios e o que Tu tens para aquelas pessoas que um dia, Senhor, estiveram casadas e hoje não mais estão. Fala a cada coração, ajuda-nos nas nossas deficiências, Pai, e que este conhecimento traga, Senhor, as portas fechadas para a destruição dos lares, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga... Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Vamos crescer neste tema bastante delicado, especialmente para as igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais não trazem a público muitos desses assuntos porque não têm o que falar, não sabem o que falar. Pelo contrário, acusam, condenam, machucam, excluem, e nós não somos um ministério de condenação. Nosso ministério dado por Jesus é de reconciliação. Por isso nós podemos trazer todo e qualquer assunto sem nenhum bloqueio, sem nenhuma barreira, sem nenhum preconceito, porque é Deus que está falando, é Deus que está tratando. Amém? Então, amados do Senhor, quero começar lembrando que dentro da família existem vários tipos de relacionamentos. E todos os relacionamentos dentro de uma família são laços que exigem responsabilidade. Então, existem responsabilidades para o marido, existem responsabilidades para a esposa, existem responsabilidades para os filhos, existem responsabilidades como irmãos para cada filho, existem responsabilidades como pais, como mães, como avós, como netos, enfim, existem responsabilidades. Quando esses laços são fortes, a família é forte e, consequentemente, a sociedade também se torna forte. Se a sociedade está do jeito que está, fraca, sem valores, sem ética, sem princípios,
Isto é decorrência de famílias fracas, sem ética, sem valores, sem princípios. E nós, povo de Deus, a igreja de Cristo, nós somos a reserva moral do planeta, a reserva ética do planeta. Então, cabe a nós passarmos estas verdades para as famílias, para que nós geremos pela palavra famílias fortes que possam ter algum tipo de influência nessa sociedade tão decadente como está a nossa sociedade. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta o caminho para o fortalecimento dos laços familiares. Então, tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. E a respeito de família, especialmente, o Senhor tem muito ensinamento para cada membro da família, de acordo com cada responsabilidade, para que esses laços se tornem verdadeiramente fortes. E as nossas famílias, logicamente, sejam famílias firmes, bem estruturadas, famílias felizes. Cada membro da família tem a sua responsabilidade, como eu disse. E a Bíblia Sagrada fala de todas elas. Nós temos estudado aqui o que o Senhor nos ensina a respeito do papel do marido, da esposa, o marido agora como pai, a esposa agora como mãe, dos filhos, dos netos. Estudamos aqui até dos netos, né, dos avós, dos idosos. Agora, no que diz respeito à sexualidade, Deus deixa muito claro que o relacionamento sexual deve ser dentro da aliança do casamento. Só dentro da aliança do casamento o Senhor tem a permissão e tem a bênção para a vida sexual. Amém? E o Senhor deixa claro na sua palavra que os desvios sexuais são por Ele condenados. Algo que é condenado por Deus tem consequências, caso sejam praticados, né? Algo condenado por Deus tem consequências, porque Deus não vai deixar impune alguém que conhece o que é condenado e pratica. Então, eu quero começar no ponto 1, fazendo assim uma passagem bem geral, porque a gente não tem tempo para isso, sobre desvios sexuais, tá? E os desvios sexuais, eles são abomináveis diante de Deus. Então, o que são exatamente desvios sexuais? Se eu já disse que o sexo é só dentro do casamento, o Senhor mostra na sua palavra que é esse sexo, essa vida, esse relacionamento que tem a bênção de Deus, qualquer coisa fora do padrão bíblico já são desvios, você já entendeu a palavra, tá bem? E nós podemos afirmar que nunca se viu e ouviu acerca de tantos desvios sexuais condenados por Deus, como nos dias de hoje. Trata-se de uma verdadeira manifestação satânica. Existem países legalizando não só o homossexualismo como uma instituição legal para casamento, o lesbianismo, mas existem alguns países da Europa legalizando ou tentando legalizar a pedofilia, tremam os céus, e tem alguns países também da Europa que estão tentando legalizar sexo com animais. Então, eu disse que era um pouquinho difícil, não de a gente entender o que Deus diz, mas de a gente digerir exatamente esses desvios que estão aí pela sociedade. Eu tenho lido bastante, estudado, visto estatísticas, e tem alguns países da Europa que estão em tramitação essas leis, esses códigos, para que isso seja visto com naturalidade e aceito pelas famílias e pela sociedade. Porém, nós vamos para a Bíblia. E o que Deus disser que é condenável, para nós é condenável. Tá bem? Eu queria mostrar para vocês, em Gálatas 5,19, a palavra de Deus diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Então, a gente vai ver o que é prostituição. Não é prostituição, aquilo que nós aqui no Brasil, e talvez no mundo, as pessoas de um modo geral entendam como uma pessoa que vive de vender o seu corpo. Prostituição na Bíblia é qualquer forma de sexo fora do casamento. É considerado prostituição, que vem da palavra porneia, que dá origem à pornografia, à lascívia, prostituição e também
fornicação, ok? Então são obras da carne. E isso tudo é muito conhecido: prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é um desejo sexual exacerbado, sem limites, tá? Sem qualquer ética ou princípio moral. Então, só para a gente entender que o Senhor diz que isso é carne. E quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quem vive só na carne, o mundo que ainda não foi desperto por Cristo Jesus. Quem está no mundo ainda não nasceu espiritualmente, então é a carne quem domina. Por isso tudo é muito comum aí fora na nossa sociedade sem Deus, tá? Também no livro de Romanos, capítulo 1, vamos ler alguns versículos, do 24 ao 28, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Quer dizer que algumas pessoas que não querem ouvir Deus, não querem respeitar Deus, não querem se submeter ao que Deus diz que deve ser a vida de um homem e de uma mulher, a vida de um casal, Deus os entregou a imundícia. Por isso que tem pessoas que estão entregues e acham que isso é a vida, e estão vivendo na imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, pelos desejos fortes do seu próprio íntimo, do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer que pessoas que cometem torpeza, que têm desvios na sua vida sexual, são pessoas que estão entregues a imundícia, que estão desonrando, isto é o que a Bíblia diz, o seu corpo, tá? Versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, quer dizer que Deus tem uma verdade, e as pessoas transformaram aquilo que Deus diz que é o certo em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso não tem a ver apenas com imagens, né, com idolatria, mas quando alguém dá mais ouvidos ao que os homens dizem, ao que aqueles que querem fazer as leis, aprovando esses desvios de comportamento. Então, quando se ouve mais o homem, se está adorando a criatura e não o Criador. Então, quando as pessoas levantam uma bandeira e elas defendem o casamento gay, quando elas defendem a adoção de crianças por casais gays, quando elas levantam uma bandeira, enfim, de qualquer outro desvio, essas pessoas estão adorando a criatura ao invés do Criador. Elas estão indo numa filosofia, num conceito humano, nas permissões humanas, e o Criador foi colocado de lado, né? O qual é bendito eternamente, amém. Versículo 26 diz: por causa disso os entregou Deus. Quer dizer, quem começa a abrir para desvios e começa a se meter com isso, além de estar vivendo em imundícia, desonrando o corpo, trocando o Criador pela criatura, a palavra de Deus diz que por causa destas coisas, Deus os entregou a paixões infames. Imagine uma paixão infame. Alguém que está apaixonado, e você vê isso aí. Homens apaixonados por outros homens, mulheres apaixonadas por mulheres. Se você assistir alguns documentários sobre pedófilos, eu tenho assistido e procurado entender melhor, porque isso também cresce nos nossos dias. Existem homens que cometeram pedofilia, que eles dizem: mas eu sou apaixonado por criança, eu me apaixonei por aquele aluno, eu me apaixonei por aquela criança. São paixões o quê? Infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Quer dizer, não é uma coisa só masculina, as mulheres também mudaram a sua natureza, por algo contrário ao que Deus criou, não é? Existem hoje mulheres que são os machos, que fazem o papel do homem num relacionamento com outra mulher. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural, deixando o contato, o que, igreja? Natural da mulher, quer dizer, o natural é esse. Não venha depois a pessoa, não, a pessoa nasceu assim. Ele deixa o contato natural. Nós não estamos falando aqui de problemas fisiológicos, tá? Patológicos, de formação do corpo. Isso é uma outra história, um outro momento. Mas aqui são aquelas pessoas que deixam o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o quê? Então, homem com homem, mulher com mulher é torpeza, é imundície, é desonra para Deus, tá? Tem que ficar bem claro isso, porque nós temos uma posição.
nós respeitamos as escolhas de todos, a nossa igreja respeita como seres humanos, todo mundo é livre, vai dar contas da sua própria vida, mas como pessoas que creem na palavra, nós somos totalmente contra a qualquer tipo de ajuntamento de homem com homem, mulher com mulher e outros desvios, porque a Bíblia Sagrada é contra. Então, nós somos contra aquilo que Deus é contra, ok? Então, diz que cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecido o quê? Punição do seu erro. Então, sempre há, sempre houve e haverá punição. A punição está aí. É esse escândalo que está na nossa sociedade. São pessoas que, apesar de parecerem aceitas, são aceitas porque as pessoas não têm responsabilidade com Deus, temor de Deus, mas elas sofrem sim preconceitos, além das doenças. As doenças psíquicas dessa gente são muito graves. Tá? E todo o desconforto e todas as outras doenças familiares e sociais que são causadas por esse tipo de torpeza. Está claro até aqui? Amém? Os irmãos estão chocados com esse tema? Não? Vamos ser maduros para a gente poder tratar disto também, tá? Versículo 28 diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então assim, isto é o quê? Desprezar o conhecimento de Deus. Então, dizer que existem hoje igrejas, comunidades, em que o próprio pastor, a própria pastora é homossexual, não sei o quê. Ah, mas tudo é satânico, tudo isso é demoníaco. Porque a Bíblia diz que nós estamos num contexto de homossexualismo, tá? Na Bíblia Sagrada. Que esse tipo de comportamento, né? Tem as pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus. O conhecimento está na Bíblia, a verdade está na Bíblia. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, essas pessoas, quando você vê ela atolada no homossexualismo, no lesbianismo ou qualquer outro desvio, essa pessoa ela está entregue a uma disposição mental. Tipo assim, é isso que você quer? Você está me desprezando? Então, fica com a sua loucura. É isso que está escrito aqui, tá? É reprovável, quer dizer que Deus não aprova. Deus reprova essa união gay, tá? Para praticarem as coisas inconvenientes. Olha quantas palavras contrárias. Para praticarem coisas, se são inconvenientes para Deus. Não convém, está errado, é pecado, tá? É imundície, é desonra do próprio corpo, é se entregar à criatura ao invés do Criador. E isso tem punição, ok? Então, é muito importante. Bispa, por que no tema divórcio e novo casamento você está abordando isso? Porque não são poucos os casos em que o divórcio é ocasionado por um cônjuge que, de repente, resolve trocar o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, por um outro do mesmo sexo. Tem muitas... Nós ouvimos falar muitas histórias no passado que era assim, o meu marido me traiu com outra. Hoje a história começa a ter uma abrangência maior por causa dessa imundície, dessa desonra do próprio corpo. São muitas as histórias de mulheres ou até maridos que dizem, o meu marido me trocou por outro. E essas histórias chegam aqui à igreja também. Existem também no meio de pessoas chamadas crentes, cristãs. Então, nós temos que abordar estas coisas, ok? Então, isso aqui é muito sério. Hoje, tem crescido também o número de casos de pedofilia. E não é segredo para ninguém, e não é só questão de pedofilia nos monastérios, enfim, nos seminários, nos lugares onde há celibato, né? Padres e etc. A pedofilia tem crescido na sociedade, no seio de muitas famílias, muito próximas a nós. Hoje a gente já tem isso, né, conhecido. E eu quero lembrar que a pedofilia também é uma aberração que jamais ficará impune diante de Deus. Vamos ver o que diz Mateus 18, 6 e 7. Diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, estes pequeninos, estava falando de crianças nesse contexto, tá? Que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Então o Senhor diz, antes de se meter com uma criança, era melhor ter morrido. É isso que Deus está falando. Porque o resultado disso é muito sério. Diz o versículo 7. Ai do mundo, veja que essas coisas são próprias do mundo, que jaz no maligno. Ai do mundo por causa dos escândalos. Amado, todas as vezes que um assunto desse vem à tona, é um escândalo. É um escândalo para o casamento, é um escândalo para a família, é um escândalo para a igreja de Jesus Cristo, é um escândalo. E o Senhor diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. O mundo jaz no maligno e isso vai acontecer. Mas ai do homem pelo qual vem o... Quando o Senhor diz, ai daquele, ai mesmo, sai de baixo, porque o Senhor vai tomar providências sérias. E ainda tem uma exclamação aí no fim da frase, né? Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, nós, como igreja, precisamos aprender esses preceitos bíblicos, a ética, a moral de Deus, né, para nós fecharmos brechas, para nós não permitirmos escândalos dentro da nossa casa, nem admitirmos, não é só permitir, admitirmos que isso seja tratado de forma natural. Porque hoje a gente vê muito crente, não tem jeito, o que eu vou fazer? O gay é engraçadinho, é não sei o quê, né? E as pessoas têm uma postura leviana. Elas estão o quê? Trocando a criatura pelo Criador, o Criador pela criatura, dando mais importância para a evolução do que é satânico na sociedade do que é a verdade de Deus. Estamos claros? Amém? Muito bem, então estou falando aqui de alguns desvios que o Senhor condena. O que dizer do incesto? Incesto o que é? Quem sabe o que é incesto? Incesto é quando pessoas da mesma família têm relacionamento conjugal, têm relacionamento íntimo, tá? Eu vou falar aqui sobre um texto de Levítico, está muito claro, é grande, fala de incesto e fala também de outras aberrações, tá? Vamos ler? Vamos lá? Tudo está na Bíblia. Então, não tem estômago. Tem, amado. Deus deixou isso escrito para o nosso bem. Tá? Olha só, o homem que se deitar com a mulher de seu pai, está entendendo? O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Essa mulher de seu pai não necessariamente é mãe. Pode ser como pode ser uma mulher, uma segunda mulher, que não é a mãe da pessoa. Mas o fato não é necessariamente a pessoa, é o que fez com o pai. Tá? Terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão o quê? Olha, é tão grave para Deus que no Antigo Testamento tinha que ser apedrejado e morrer. Deus mandava matar, exterminar. É tão grave que o Senhor falava, extermina, acaba com eles. Nós estamos na nova aliança, mas não há uma ordem para você matar ninguém. Deus é o juiz de todas estas causas, mas continua sendo tão abominável para Deus quanto era no passado. Tá bom? Então vamos lá. O seu sangue cairá sobre eles. Então assim, se fazia uma justiça, era pena de morte, sim, mas o sangue não recaía em quem cumpria o que Deus mandou, e sim sobre as próprias pessoas que estavam em abominação. Versículo seguinte. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Quantos casos, né? Nós sabemos aí de sogros com noras. Começa um caso, começa uma família, desvirtua todo mundo. Versículo seguinte. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Veja que quem consente é colocado no mesmo pé de igualdade para sofrer a punição. Tá? Versículo seguinte. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Esse se ajuntar é ter uma relação sexual com o animal.
Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é, portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo de enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, está falando da tia, ou da irmã de teu pai, não descobrirás. Porquanto descobriu a nudez da sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a cunhada, tá? Descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Versículo 23. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de ti, do mundo. Não andeis nos costumes dos ímpios, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Está claro até aqui? Tudo isso que a gente leu são desvios. E Deus abomina tudo isso. Mas, bispa, essa questão do mesmo sexo está tão comum, estão obrigando a gente a aceitar, a engolir isso. Quero ler mais um, vai. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É. Então, quem disse que a abominação, o homossexualismo e o lesbianismo? Deus. Era isso que tinha que ficar muito claro. Então, amados, a atividade sexual conjugal está ligada à edificação da família, prazer que Deus dá aos casais casados e também à geração de filhos, tá? Para isso que existe a relação sexual. Ela expressa o amor, o companheirismo, fortalece o compromisso, porque o casamento é a provisão divina para a expressão da sexualidade. Amém? Até aqui? Provérbios 5, 18 e 19 diz assim: seja bendito o teu manancial, a tua fonte. Está falando aqui de mulher e homem. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. A mulher da mocidade aqui é expressão para a mulher com quem você se casou. Nesse caso, se casava cedo, então era chamada mulher da mocidade. Ok? O casamento, uma outra coisa importante, não pode ser proibido por nenhuma instituição, por nenhum governo, porque é dom de Deus para ser usufruído pelos seus filhos amados. E você sabe que a Igreja Católica, se alguém quer servir a Deus como sacerdote na Igreja Católica Romana, tem que ser proibido de se casar. Isto é pecado e antibíblico. Disse Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4:3. Proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. Então, proibir casamento e jejum, um jejum imposto, olha só, que Deus criou para serem recebidos. Então, Deus criou o casamento e Deus criou os alimentos para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, a verdade de Deus ensina que o casamento é uma coisa boa para ser desfrutada pelos seus filhos e que os alimentos também. Então, proibições de alimentos, proibições de casamentos são abominações, são desvios de conduta, desvios daquilo que é os valores e a ética da Bíblia Sagrada. Está claro até aqui também? Amém? Vocês estão tudo quietinho. Ponto 2, agora sim. Vamos entrar nessa questão do divórcio propriamente dito, né? A Bíblia Sagrada fala a respeito do divórcio, e a Bíblia nos ensina que só deve ocorrer por motivos justificáveis biblicamente, que eu já vou mostrar quais são, né? A própria palavra de Deus descreve quais são os motivos que um divórcio é permitido por Deus. O casamento tem que ser visto como uma aliança
que deve ser preservada, tá? Então não se pode casar pensando em divorciar. Tem que se pensar num casamento como uma aliança inquebrável, ok? Muito bem. Então, ponto número 1. Cristo fala sobre o divórcio. Aqui é muito importante, porque existem igrejas que veem a fala de Jesus ao pé da letra, e ao pé da letra, na língua portuguesa, seria uma contradição com os gestos de Jesus. Aí eu tive que estudar bem, porque parece que Jesus fala uma coisa e na prática ele faz outra, quando ele encontrava pessoas adúlteras, pessoas descasadas, pessoas divorciadas, né? Então, vamos ver, em Mateus 19, 3 a 9, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Então a gente já tem que ver o contexto que Jesus estava experimentando para ver se ele se contradizia em relação à lei. Vamos lembrar que Jesus estava ainda vivendo a dispensação da lei mosaica. A lei só se encerraria quando Jesus fosse para a cruz do Calvário. Ali a lei seria encravada. Então os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram o quê? É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então aqui começa uma explicação que eu devo à igreja, que existem duas palavras diferentes na Bíblia, repúdio e divórcio, tá? Repúdio era a pessoa trocar por outra, não querer mais e largá-la. E as mulheres repudiadas naquela época, elas ficavam sem eira nem beira, sem futuro. Elas não tinham um papel, uma carta de divórcio, elas eram simplesmente colocadas de lado, elas viravam às vezes escravas para poderem sobreviver, e elas eram, na sua maioria, abandonadas pelos seus maridos. Então, eles estão usando a palavra repúdio, tá? É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4, vamos lá. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então aqui eles falam que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Moisés não mandou repudiar, Moisés mandou apenas dar carta de divórcio. Porque carta de divórcio deixava a outra parte livre e com um documento que a tornava livre para contrair novas núpcias. E o repúdio não tinha um documento, não tinha uma carta, era simplesmente um trocar, um deixar para lá a mulher. Então eles agora vão tentar pegar Jesus dizendo: por que Moisés então mandou dar carta de divórcio e repudiar? Moisés não mandou repudiar, colocar a mulher de lado de escanteio e partir para um outro relacionamento. Diz o versículo 8: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. No texto original tem dois verbos, um para repúdio e um para divórcio. E aqui Jesus usa no grego o termo para divórcio, não para repúdio, tá? Entretanto, não foi assim desde o princípio. Amém? Versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não é repudiar, é quem se separar, quem der carta de divórcio à sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, fornicação, desvios morais e sexuais, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Aqui, o que casar com a repudiada cometia adultério na lei, porque a repudiada não tinha carta de divórcio. Ela era alguém casada que tinha sido colocada de escanteio. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, pegar uma mulher que não está oficialmente divorciada, era isso que Jesus estava dizendo, e casar-se com ela é adultério. Ou seja, aquela mulher precisaria ter do seu marido a carta de divórcio que Moisés permitiu dar.
E ele diz aqui por que isso foi permitido, por causa de relações sexuais ilícitas, fornicação, adultério e desvios sexuais. Tudo bem até aqui? Então, uma das permissões para o divórcio é a fornicação, o adultério, as aberrações sexuais. É bíblico. Um casal casado, ele não pode se esquecer que foi Deus quem a juntou. E não se pode ir contra Deus separando por qualquer motivo não bíblico. Por isso que eu estou lhe mostrando os motivos bíblicos. Ok? Mateus 19:6 diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que ocorre é que muitas pessoas alegam que não foi Deus quem ajuntou. Foi a carne, foi a paixão, foi um parente, foi sei lá o quê, né? Acontece que quando alguém se casa, já expliquei aqui, Deus é testemunha. Aquela pessoa está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Então, Deus está sendo testemunha, mesmo que a pessoa alegue que Deus não sabia de nada, que Deus não estava naquele relacionamento. Agora Deus está, uma família está sendo formada, então aquela pessoa está ali e não pode mais se separar, a não ser por esses motivos que eu estou apresentando. Amém? Então, número 2, vamos lá. Incredulidade, eu estou mostrando os motivos pelos quais é possível um divórcio, carta de divórcio. Relações sexuais ilícitas, fornicação, adultério. Número 2, incredulidade de um dos cônjuges não é motivo para divórcio, a não ser que impeça o outro de professar sua fé em Cristo. Então, o fato de o marido ou de a mulher não serem cristãos, não estarem no caminho do Senhor, ainda não serem salvos por Jesus, não dá o direito para a outra parte pedir o divórcio. Tá? Diz 1 Coríntios 7, 12 a 15. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Ou seja, a mulher incrédula que mora com um crente, com um marido crente, e consente, ela está submetida a esse homem que é cristão, que é crente em Jesus. Se ela não se opõe, se para ela está tudo bem, a palavra de Deus diz para esse homem não separar, não abandonar, não deixar ela fora do seu laço de família, do seu casamento. Diz o versículo 13, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, e este consente em viver com ela. Isso significa que esse marido aceita a fé da sua mulher, aceita o padrão que essa mulher tem da Bíblia, aceita que essa mulher preste culto a Deus, aceita que essa mulher ore, que essa mulher frequente a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo? A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, ou seja, ele fica pianinho e não se mete a besta com uma mulher crente, desculpe eu falar assim, porque nós estamos tratando de alguns casos aqui bem complicados com esta questão, a mulher não deixe o marido, não separe. Se o marido, de boa, deixa frequentar a igreja, deixa assumir a sua fé, orar, ele está ali debaixo desta vontade do Senhor. Nós estamos tratando de um caso à distância, em que o marido é católico, a mulher é crente, se converteu e agora ela conhece a graça. Os seus olhos foram iluminados. E o marido disse para ela, se você não abandonar a sua fé, eu vou me separar. E vou tirar tudo, e não sei o quê, aquelas ameaças. E mais, você tem que ir ao padre pedir perdão por ter ido nessa igreja, estar pela internet, ouvindo esta voz. E essa mulher ficou assim, o que eu faço? Você veja quantas coisas, parece que é simples isso, parece que não existem esses casos, a Bíblia cobre todos os casos. Amém? A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não o deixe o marido. E se ele não consente? E se ele quer que ela negue a fé? E se ele não se submete a ela, no caso, não a mulher, mas não se submete a entender que ela se converteu, que ela está tendo uma vida com Cristo Jesus? Pense, a Bíblia deixa aqui, né? Então assim, quando alguém faz você negar a Cristo,
essa pessoa não pode ter uma aliança com você. Porque quando você está com Cristo, você tem uma aliança com Ele, e as pessoas que estão com você estão aliançadas direta ou indiretamente com Cristo. Você não vai quebrar uma aliança com Cristo a despeito de qualquer pessoa. Aqui entra também aquele versículo que Paulo diz assim: ora, eu estou aqui agora para agradar os homens ou agradar a Deus? Se eu agradasse aos homens, me tornaria inimigo de Deus. E esses homens aí são maridos, são esposas, são filhos, são pais, seja lá quem for. É Deus em primeiro lugar. Amém? Eu conheço várias esposas que já se meteram nessa história de serem encurraladas, colocadas na parede por seus maridos e escolheram os maridos. Algumas delas que eu ainda sei da história, não estão com o marido mais. E estão sem eira nem beira, sem igreja, sem nada. Porque isso é uma distorção. Amém? Lembre-se que Daniel não negou a fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego não negaram a fé. Pedro não negou a fé, a despeito de qualquer ameaça que era feita a eles. E eles foram até o fim pela sua fé. Então isso é muito importante. As pessoas vêm e falam, é muito delicado esse assunto. Não é a sua vida, não é a minha vida. Cada um sabe a vida que quer levar e as consequências das atitudes e das escolhas. Porém, a Bíblia é muito clara, tanto para a esposa quanto para o marido. Se consente, não é para ter divórcio, é para continuar casado. Por quê, bispa? Porque diz o versículo 15, veja lá. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Santificado, não é salvo, mas tem atitudes como se fosse um salvo. Tem atitudes mansas. Deus segura essa onda, sabe? Deus está nisso. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito profundo. Você tem que me ajudar a ajudar outras pessoas que precisam se posicionar. Tá bem? Então, isso é muito sério. Então, primeiro caso, que Deus permite carta de divórcio. Carta de divórcio é divórcio legal, legalizado, tá? Assim como se casa no cartório, também no cartório é que se descasa. Tem que ter um documento. Se alguém precisa fazer isso, faça já. Não fique como uma repudiada ou um repudiado. Porque aí, qualquer relacionamento, qualquer outro envolvimento, é adultério. Casamento, então, impossível de ser feito, tá bem? Então, já falei, esse é um motivo, relações sexuais ilícitas. Segundo, incredulidade quando o cônjuge não permite que a pessoa professe a fé. Terceiro lugar, imoralidade e violência geram divórcio. Então, assim, existem hoje inúmeras pessoas que ficam na internet, em sites pornográficos, não tem relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, mas fica ali vendo coisas, tendo experiências ali, sei lá o quê. Então, assim, isso é imoralidade. E a violência, qualquer tipo de violência, tá? Verbal, física, violência de privação de cuidados, de necessidades do cônjuge não supridas, diz Malaquias 2, 14 a 16. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, deslealdade, que aí é repúdio. Vamos ver o que ele fala no 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, infidelidade de qualquer natureza dá divórcio. Versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Aqui é repúdio mesmo, não é divórcio. Deus odeia quando se troca por outro. Ok? Não serve mais? Então eu troquei por outra pessoa. Isso é repúdio. E ainda priva, e ainda ofende, e ainda tira bens, benefícios, não cuida. O Senhor odeia.
odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, aqui nós temos, de novo, o repúdio, Deus odeia, e Deus odeia violência. Tá? São motivos para divórcio. Número 4. O ideal do casamento é a união. Então, aqui eu estou falando bastante dos motivos, mas ainda que haja todos esses motivos, o Senhor espera que haja perdão e reconciliação. Ok? Então, em 1 Coríntios 7, 10 e 11, está escrito assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Aqui eu preciso explicar também. Não é que a pessoa que se divorciou não pode casar de novo. É aquele caso que separa, ainda não está legalizado. O Senhor diz, calma, não sai correndo, não vai se precipitando, já não vai arrumando outro namorado, outra pessoa. Se, porém, vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Tem que dar um tempo para ver se há reconciliação. Porque tem gente que diz, não vou me separar, já está de olho em outra pessoa. O Senhor diz, calminha, dá um tempo aí, não é para casar logo, é para ver se tem reconciliação, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, ainda, o Senhor diz, pode haver volta, apesar de uma separação. Deve-se dar um tempo antes de tomar uma atitude mais drástica e definitiva. Amém? E eu quero encerrar com o ponto 3, falando sobre o novo nascimento. Novo nascimento. Eu queria que todo mundo se convertesse, é verdade. Mas é o novo casamento. O novo casamento também é abordado na Bíblia Sagrada. Ele é aceito em certos casos, logicamente, não é? Então, o desejo de Deus é que o casamento seja uma aliança vitalícia. Por isso, o Senhor incentiva o perdão e a reconciliação, sempre. Deus prioriza o perdão e a reconciliação, conforme diz em 1 Coríntios 7, 11, se porém ele vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, tente uma reconciliação, não vá logo pedindo a carta de divórcio, indo para o cartório, chamando advogado, essa coisa toda. Então, a Bíblia diz, e agora eu quero ir para o fechamento, que Jesus trouxe a graça e a verdade. Diz que a lei veio por Moisés, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. A minha pergunta é, como superabundará a graça na vida daqueles que têm sofrido a tragédia de um fracasso matrimonial e um subsequente divórcio? Cristo não só ensinou com palavras, mas também com a sua própria vida. Ele deu novas ideias a seus seguidores. Ele rejeitou o antigo pacto, o antigo regime legalista de olho por olho e dente por dente. Jesus ressaltou sempre o amor. Jesus tirou a mulher da condição de objeto para ser reconhecida como pessoa, como filha, como serva de Deus. Quando nós estudamos, amados, o que Jesus disse a respeito do divórcio, a gente tem que estudar também a vida que ele viveu junto com os que tinham matrimônios desfeitos. Bem como aquilo que Jesus ensinou sobre a lei judaica, especialmente no que se refere à lei do divórcio. Lucas 16, 17 e 18 diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, ele estava vivendo nessa dispensação e ele disse, eu não vou contradizer o que diz a lei. Versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, a minha pergunta, já fiz aqui, só para encerrar. As palavras de Jesus negam as suas ações? Não. Acaso as pessoas divorciadas que voltam a se casar, elas viverão por isso em adultério? Não. Estarão as pessoas divorciadas impedidas de servir a Cristo? Também não. Então, Jesus deixou claro que o Velho Testamento tinha algo significativo a dizer. Quando questionado pelos fariseus se era lícito um marido repudiar a sua esposa,
ele disse, vamos lá, Marcos 10, 2 a 4. Aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Estou lendo outra passagem. Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Então, existia uma lei. Depois, se os irmãos quiserem, eu não vou ter tempo hoje, podem ler no livro de Deuteronômio 24, 1 a 4. Eu coloquei no esboço, mas eu vou encerrar, tá? É onde estava exatamente o que Moisés dizia para dar carta de divórcio. E era esse o contexto que Jesus vivia. Ou seja, aquele que desejava divorciar-se da sua esposa, por qualquer razão, e em muitos casos isso ocorria com o homem, era permitido dar testemunho por escrito, por isso chama-se carta de divórcio, tá? Que não voltaria a se casar com aquela mulher. Estava separado, encerrado. Portanto, aquela mulher estava em liberdade para se casar com outro homem. Então, repúdio é diferente de divórcio, espero que fique claro. Divórcio exige uma carta que torna o cônjuge livre para contrair novas núpcias e seguir feliz. Contudo, antes dessa carta de divórcio ser dada, antes dessa carta ser assinada, a mulher não era permitido se casar novamente. Portanto, quem foi deixado, abandonado, pode se casar novamente e seguir sua vida em paz, desde que regulamente, legalize a sua situação diante de Deus e diante dos homens. Amém? 1 Coríntios 7,15 diz assim, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Deus quer que nós tenhamos paz. Deus jamais tornaria a vida de uma pessoa que passou por uma situação de divórcio um inferno nesta terra. O amor de Deus é maior, e onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O que ele diz é que, olha, tem que ter a carta de divórcio para que essa pessoa possa seguir em paz a sua vida. Amém até aqui? Amém? Então, lembram-se que Deus ouviu as queixas do povo no Egito, né? E ele propiciou liberdade daquela escravidão. Então, eu quero trazer um paralelo para a vida daquele que está vivendo também em escravidão dentro do seu casamento. Deus também considerou a súplica de mulheres e de homens que eram como escravas, como escravos, dando-lhes liberdade do abuso por meio da trágica necessidade do divórcio. Tragédia essa, porque o Senhor chama de tragédia, né? Porque termina com algo que nunca deveria terminar, o casamento. Então, o divórcio é necessário para proteger as vítimas daqueles que não obedecem às regras do nosso Criador, o Todo-Poderoso. O divórcio foi necessário originalmente porque o homem repudiou a mulher, colocando-a entre matrimônios ilegais, matrimônios múltiplos, matrimônios que tinha adultérios, logicamente. Então, o divórcio o que é? Para quem é divorciado, preste atenção. O divórcio é um privilégio concedido como um corretivo para situações intoleráveis. Vou repetir. O divórcio é um privilégio concedido como um corretivo para situações intoleráveis. Mas divórcio nunca foi, não é e não será nunca um quadro bonito, na maioria dos casos. Você sabe que solidão, rejeição, sentimento profundo de haver falhado, perda da autoestima, crítica de familiares, dificuldades para cuidar dos filhos e muitos outros problemas confrontam a vida dos divorciados. O divórcio é, porém, ainda como no tempo de Jesus, uma solução parcial para uma situação séria e cruel. E pode ser a única solução razoável. Pode ser necessário, mas sempre é uma tragédia. É fácil pregar contra o divórcio.
As igrejas pregam contra. Mas é difícil para a igreja ser construtiva em proporcionar também preparo para o casamento se manter. Eu louvo a Deus que nós estamos tanto dando a manutenção, como também cuidando daquilo que pode ser uma tragédia. Então, desastrosos triângulos amorosos, triângulos matrimoniais, crueldades domésticas, abusos de crianças, homicídios, suicídios, são algumas das consequências comprovadas de casamentos falidos, mas não terminados. Então, eu termino lhe dizendo que o divórcio é uma solução radical a problemas matrimoniais insuperáveis. Isso acaba com todas as esperanças de que o matrimônio deva ser conservado. E o divórcio declara publicamente que o casamento está falido. O pecado relativo a essa falência do casamento deve ser confessado. Então, aqueles que se divorciam têm que pedir perdão a Deus. Têm que receber cura no seu interior para partir para um novo relacionamento. Então, eu termino lhe dizendo que a carta de divórcio, o documento do divórcio, provém da lei. Nós temos dentro da nossa lei civil esse documento. E esse documento, essa carta de divórcio, provê um benefício de dignidade humana para mulheres sujeitas ao abuso cruel, poligamia, que é adultério, caprichos de homens de coração duro, e isto também vice-versa. Tá bem? O divórcio é o documento que declara o término legal do casamento. E havendo qualquer situação de adultério, bigamia, qualquer das partes pode voltar a se casar. O divórcio rompeu a aliança matrimonial e todo o controle sobre a esposa ou marido anterior. Finish. Não tem mais vínculo. O divórcio requer estrita monogamia. Preserva o direito fundamental de casar-se novamente. Então, abandono, negligência, deserção, coração duro, que deixa o cônjuge, né, acabado, porque troca por outro marido, troca por outra mulher, sem divorciar-se, estão proibidos pelo Senhor Jesus Cristo. As pessoas divorciadas são merecedoras de verdadeiro respeito. Pelos séculos, se tem excluído essa gente das congregações, da obra de Deus, do serviço cristão, da alegria, da igualdade, até mesmo da salvação, porque tem igrejas que dizem que o divorciado não tem salvação. Então eu encerro dizendo que os divorciados são seres humanos pelos quais Cristo morreu. E a atitude preconceituosa contra eles é pecado. Amém? E digo para os divorciados que um novo casamento é possível somente no Senhor. Algumas pessoas dizem assim: eu não consigo encontrar alguém na congregação, na igreja. Tenho medo de acabar ficando sozinho, ficando sozinha. Então eu vou me abrir para alguém do mundo. Tem quem diga: alguns homens do mundo são bondosos, simpáticos, atenciosos. E eles não são contra a minha religião. Parecem ser mais interessantes do que alguns irmãos da igreja. Não se iluda. Põe para mim em 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, ou que ela está em aliança com ele. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser. Com quem quiser. Mas somente pode escolher, mas tem que ser um homem de Deus com a aprovação de Deus. Amém? Isaías 48, encerramos o tema. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Você está aprendendo aqui o que é útil e sendo guiado pelo caminho que você deve andar. Os divorciados são bem-vindos a este ministério.
são amados como qualquer pessoa que Deus traz. E se quiserem contrair novas núpcias, e se essas novas núpcias forem no Senhor, com homens e mulheres de Deus, aprovados por Deus, eu e o bispo estamos aqui para realizar no Senhor esse novo casamento. Assim seja. Amém e amém. Glória a Deus.